Por quanto tempo você ainda vai deixar a ansiedade controlar sua vida? Eu criei o método Reset para desligar os padrões que te prendem e acender uma nova versão de você, mais leve, confiante e em paz. Chegou a hora de se libertar de uma vez por todas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao seu momento de descanso. Não precisa se esforçar. Apenas deixa o ar entrar e sair, como se fosse algo automático. Porque na verdade já é. E é curioso como, quando você presta atenção em algo tão automático, ele começa a ficar cada vez mais simples e fácil. Como se fosse uma novidade. Inspirar, expirar. É tudo muito simples. E é assim que começa o seu sono profundo. Agora deite-se confortavelmente na sua cama. Se ainda não encontrou a posição certa, pode se ajeitar à vontade. O objetivo é deixar o corpo tão relaxado que até os músculos esquecem de trabalhar e a mente relaxa completamente. Comece pela sua testa. Ela guarda tantas expressões durante o dia. Agora imagine que cada linha, cada músculo, começa a se soltar, como se derretesse lentamente. A testa fica leve e solta. Deixa essa leveza escorrer para as suas sobrancelhas e olhos. Feche os olhos suavemente, como quem fecha uma cortina para a noite começar. Não precisa apertar, apenas desligar e repousar. Os músculos ao redor dos olhos se desligam. É como desligar a luz de um quarto vazio. Descendo para os ombros. Os ombros carregam tanto peso que nem é seu. Você pode, por alguns instantes, simplesmente largar esse fardo. Imagina que alguém tirou uma mochila pesada das suas costas e você percebe o alívio imediato. Deixe os ombros caírem, afundarem cada vez mais no colchão. Agora vá para os braços. Primeiro, braço direito. Como se cada músculo se lembrasse que pode ficar mole, pesado. Depois o braço esquerdo. Perceba que quanto mais você percebe o peso, mais leve fica. Como se o colchão estivesse abraçando cada parte do seu corpo. Sinta o peito. Ele sobe e desce naturalmente, sem pressa. E cada vez que acontece, você relaxa ainda mais. Desça para o abdômen. Pode soltar, expandir, como um balão que esvazia devagar. As costas agora. Imagine que cada vértebra decide tirar férias, uma por uma, se alinhando no colchão e se entregando ao descanso. Passe esse relaxamento para as pernas.
as panturrilhas, tão usadas ao longo do dia, e finalmente param de trabalhar. E por último, os pés, como se cada dedo do pé fosse desligando um por um. Agora o corpo inteiro está pesado, como se fosse uma areia movediça no seu colchão. E ao mesmo tempo está leve, porque não precisa carregar nada. Agora eu quero que imagine que existe um lugar que só aparece quando você fecha os olhos. Você já conhece esse lugar, mesmo que nunca tenha estado lá. É a Montanha do Silêncio. Essa montanha não é feita de pedra comum. Ela é feita de lembranças, de pensamentos, de pequenas histórias que você acumulou ao longo da vida. E cada camada dela guarda algo: sonhos, imagens, sentimentos. Mas o que chama atenção mesmo não é o que existe nela, e sim o que existe no topo. Porque lá em cima existe um silêncio tão profundo que até o vento parece descansar. Agora imagine diante dessa montanha. Não é preciso esforço para subir, porque nesse lugar cada passo é automático, natural, quase como respirar enquanto dorme. Você apenas vai subindo, enquanto partes da sua mente vão ficando para trás. O primeiro trecho da subida é cheio de vozes. São ecos de conversas antigas, lembranças de coisas que você ouviu durante o dia. Mas a cada passo que você dá, essas vozes ficam ainda mais distantes. É como quando você fecha a porta de um quarto barulhento e o som vai sumindo. Você percebe que não precisa segurar essas vozes. Elas vão ficando lá embaixo. O segundo trecho da subida tem imagens. São como telas de cinema, passando cenas do seu dia, memórias recentes, talvez até pensamentos soltos. Mas quanto mais você sobe, mais essas imagens se apagam. Como um projetor que vai perdendo a luz até que a tela fique preta. E você percebe que não precisa dessas imagens agora. Elas ficam lá embaixo. No terceiro trecho da montanha, você encontra sensações. O corpo às vezes guarda restos de tensão, pequenos pontos que querem chamar a atenção. Mas a cada passo, essas sensações se dissolvem, como o gelo derretendo ao sol, desaparecendo sem pressa, sem luta. E você percebe que
até o corpo entende que nesse momento o melhor que pode fazer é descansar. Agora você está chegando a um ponto interessante. O ar vai ficando cada vez mais leve. E com esse ar, vem uma calma que parece se espalhar por dentro. É como se cada passo que você dá fosse desligando uma luz em um cômodo da sua mente. Primeiro se apaga a sala dos pensamentos rápidos. Depois, a sala das preocupações. Depois, a sala das listas de coisas a fazer. E quando você percebe, muitas luzes já estão apagadas. E quanto mais a montanha se eleva, mais cômodos ficam escuros, silenciosos e tranquilos. E você encontra um banco de madeira simples. Você se senta por um instante e percebe algo curioso. Mesmo sentado, é como se continuasse subindo, porque a mente não precisa de esforço físico para avançar. Ela apenas segue. E nesse momento, você nota que algumas memórias ainda querem aparecer. Pequenas lembranças de ontem, de antes de ontem, talvez até de anos atrás. Mas a montanha tem um jeito gentil de lidar com elas. Ela sopra um vento suave que carrega essas memórias para longe. Não para apagá-las, mas para guardá-las em um lugar onde você não precisa mexer agora. E no fundo, você sente um alívio. Você se levanta do banco e continua a subir. A trilha vai ficando cada vez mais silenciosa. Tão silenciosa que até seus próprios pensamentos começam a parecer ecos distantes. E esse silêncio não é vazio. É um silêncio cheio de paz, como se o mundo inteiro tivesse parado só para você. Mais alguns passos e você chega a um arco de pedra. É a entrada para o último trecho. Ao atravessá-lo, você sente como se o próprio tempo diminuísse. Não há mais pressa, não há mais relógio. Só existe você subindo, desligando e descansando. E finalmente, o topo aparece. Um espaço aberto, amplo, iluminado pela lua suave. Não há barulho algum, apenas o silêncio. Mas um silêncio vivo, quase como se o próprio silêncio respirasse. Você se senta no topo da montanha e, sentado ali, parece que todas as vozes ficam lá embaixo. Todas as imagens ficaram lá embaixo. Todas as tensões ficaram lá embaixo. E nesse ponto mais alto, só resta o descanso. E é curioso porque, nesse descanso, não há mais nada para resolver. Nada para pensar.
nada para controlar. Só existe a sensação de que finalmente tudo pode parar. E talvez seja nesse parar que o sono encontra você. Não é você que corre atrás dele. É ele que sobe a montanha para se juntar a você. E quando o sono chega, é como se colocasse um cobertor invisível sobre todo o seu ser. Um cobertor feito de silêncio, de calma, de paz. E você sabe que daqui para frente não há mais esforço algum. A montanha já cumpriu sua função. As luzes da mente já estão apagadas. E daqui a pouco, o corpo também se entrega. Você pode permanecer aqui, nesse topo, apenas sentindo, como se cada pensamento tivesse se transformado em uma pedra deixada lá embaixo. E aqui em cima só resta o vazio. Mas é um vazio bom, um vazio cheio de espaço para o sono. E nesse espaço você vai deslizando para mais fundo e mais fundo, até o próprio silêncio se tornar o único som que existe. Aqui seguimos no final da história. E eu quero agora que você ouça o som desse sino. Esse som será muito importante para o seu sono. Cada vez que você ouvi-lo, será como se o seu corpo e a mente recebessem um convite para descansar ainda mais fundo. Quando esse sino soar, eu quero que você se lembre de um momento em que sentiu muito sono. Pode ser aquela vez que você quase dormiu no sofá, assistindo algo, ou quando seus olhos não aguentavam mais depois de um dia longo. E se nenhuma lembrança vier, tudo bem. Você pode simplesmente criar uma imagem de você mesmo sentindo sono profundo, olhos pesados e o corpo mole. Pegue essa lembrança ou essa imagem. Sinta o peso agradável do sono chegando. E agora, gentilmente, deixe essa imagem de lado. Não precisa se prender a ela. Simplesmente guarde a sensação. Apenas o sono. E a cada toque do sino, essa sensação aumenta. Mais pesado, mais profundo, como se cada célula estivesse desligando devagar. E agora eu vou contar de 5 até 1, e a cada número, a sensação de sono aumenta ao máximo. 5. Pesado. Os olhos não querem mais se abrir. 4. O corpo afunda no colchão, sem esforço algum. 3. O cérebro vai desligando interruptores um por um. 2. O silêncio cresce e os pensamentos somem. 1. E o sono profundo é irresistível. E daqui para frente, tudo que surgir na sua mente, qualquer pensamento, imagem, preocupação, não precisa ser seguido. Imagine que cada pensamento é como uma folha caindo no rio. Você vê a folha, ela toca a água e vai embora, sem esforço.
sem prender, apenas deixando ir. Qualquer pensamento que vier, você deixa ir. Não importa se aparecem muitos ou poucos. Não importa se leva 10 minutos, 30 ou 1 hora. O único trabalho é deixar passar. Agora vamos afundar ainda mais o relaxamento. Eu quero que você faça a respiração especial. Quero que você inspire pelo nariz, contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure o ar contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora solte pela boca contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Esse foi o primeiro ciclo. Vamos repetir. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O terceiro ciclo. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A última vez. Inspire. 1, 2, 3, 4. Segure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. Agora simplesmente fique aqui. Deixe os pensamentos irem e tenha uma ótima noite.